Nunca imaginei que um simples convite para jantar mudaria completamente minha vida aos 67 anos. A traição dói em qualquer idade, mas quando vem do seu próprio filho, o coração de mãe se despedaça de um jeito que não sei explicar com palavras. Sou Ivone Medeiros e hoje vou compartilhar com vocês a história que me ensinou que respeito não se implora, se impõe. Tudo começou numa quinta-feira comum. O céu de São Paulo estava nublado, como tem estado nos últimos tempos. Assim como meu coração, desde que meu marido Antônio nos deixou há 5 anos. Desde então, meu filho Rafael foi se afastando aos poucos. No começo, achei que fosse apenas o luto dele manifestando-se de forma diferente da minha. Depois, pensei que fosse a influência da esposa, Patrícia, aquela moça que nunca escondeu que me tolerava apenas por obrigação. Mas no fundo, sempre me recusei a enxergar a verdade que estava diante dos meus olhos. Meu filho havia mudado. Naquela manhã, acordei com uma vontade súbita de reconectar, de quebrar aquela barreira invisível que foi crescendo entre nós. Resolvi ligar para ele e convidá-lo para um jantar especial no Sabor em Arte, um restaurante sofisticado aqui no Jardim Paulista. Era o aniversário de falecimento do pai dele, e pensei que seria uma boa oportunidade para nos aproximarmos novamente, para relembrarmos juntos os bons momentos que passamos em família. Peguei meu celular, aquele que Rafael insistiu para que eu trocasse por um mais moderno no meu último aniversário. Ironicamente, foi esse mesmo aparelho que me permitiu descobrir a verdade mais tarde. Disquei o número dele, sentindo aquela ansiedade típica de quem não sabe se a ligação será bem recebida. Alô, mãe! A voz dele soou distante, apressada. Rafael, meu filho, como está? Estou ligando para te convidar para jantarmos juntos hoje à noite. Faz tempo que não conversamos direito. Tentei soar casual, escondendo o quanto aquele convite significava para mim. Houve uma pausa do outro lado da linha. Pude ouvir vozes ao fundo. Alguém falando com ele. Talvez Patrícia. Hoje não vai dar, mãe. Já jantei. Ele respondeu secamente. Estou com muito trabalho acumulado. Preciso ficar no escritório até tarde. Senti aquela pontada familiar de decepção. Mas anos como enfermeira me ensinaram a não demonstrar quando algo dói. Tudo bem, filho. Fica para a próxima então. Desliguei a chamada e fiquei olhando pela janela do meu apartamento no bairro da Saúde. As plantas que cultivo na varanda balançavam com a brisa leve. Tantas memórias naquele lugar, tantos jantares de família, conversas ao redor da mesa, planos para o futuro. Antônio sempre dizia que eu era forte demais, que eu enfrentava a vida de frente. Ivone, você tem espírito de guerreira, ele costumava dizer. Naquele momento, decidi honrar essas palavras. Não vou ficar aqui sozinha remoendo tristezas, pensei. Tomei um banho demorado. Escolhi meu vestido azul marinho, aquele que Antônio sempre elogiava, e passei meu perfume favorito. Arrumei meus cabelos grisalhos que carrego com orgulho, cada fio representando uma história, uma luta, uma vitória. Olhei-me no espelho e sorri para minha própria imagem. Ainda estou aqui, ainda estou de pé. Peguei um táxi até o restaurante. O motorista, um senhor simpático chamado Benedito, puxou conversa durante o trajeto. Falamos sobre a cidade, sobre como São Paulo nunca dorme, sobre como as pessoas parecem cada vez mais distantes umas das outras, mesmo vivendo tão próximas. A senhora vai encontrar alguém especial? Ele perguntou com um sorriso gentil pelo retrovisor. Vou encontrar a mim mesma, respondi, e nós dois rimos daquela filosofia improvisada. O Sabor em Arte estava movimentado naquela noite. Luzes suaves, música ambiente, o tilintar de taças e o murmúrio de conversas preenchiam o ar. Aproximei-me da recepcionista, uma jovem com um sorriso cordial. Mesa para uma pessoa, por favor, pedi. Ela consultou rapidamente seu tablet. Claro, senhora. Por aqui. Enquanto a seguia entre as mesas, meus olhos percorreram o ambiente. Foi quando meu coração parou por um instante. Lá estava ele, Rafael, meu filho, sentado numa mesa ao fundo, ao lado de Patrícia e da mãe dela, Odete. Os três riam animadamente, taças de vinho nas mãos, pratos de comida intocados à frente. Não era um jantar de última hora. Era uma celebração planejada. A recepcionista percebeu que eu havia parado no meio do caminho. Senhora, está tudo bem? Não consegui responder.
Meus olhos estavam fixos naquela cena que parecia a saída de um pesadelo. Foi quando Rafael me viu. Nossos olhares se cruzaram. E por um segundo, vi o pânico em seus olhos. Mas então, algo aconteceu que jamais esquecerei. Ele se inclinou e disse algo para as duas mulheres. As três cabeças se viraram em minha direção. E eles riram. Riram como se eu fosse algum tipo de piada. Senti o sangue fugir do meu rosto. Minhas pernas fraquejaram, mas me mantive firme. Uma vida inteira cuidando de pessoas em hospitais me ensinou a não desmoronar em momentos de crise. A recepcionista, percebendo que algo estava errado, tocou gentilmente meu braço. Senhora? Mudei de ideia, consegui dizer. Preciso usar o toalete primeiro. Ela me indicou o caminho e eu me afastei. As pernas pesadas, o coração mais ainda. No banheiro elegante e vazio, apoiei-me na pia de mármore e encarei meu reflexo no espelho. A mulher que me olhava de volta não era mais a mesma que havia saído confiante de casa. Era uma mulher traída, humilhada pelo próprio filho. Respirei fundo várias vezes, tentando organizar meus pensamentos. Foi quando me lembrei das palavras que meu pai me dizia quando eu era pequena, lá no interior de Minas Gerais. Ivone, quando a vida te derrubar, você tem duas opções: ficar no chão chorando ou levantar e mostrar quem manda. Naquele momento, algo mudou dentro de mim. Uma determinação que eu não sabia que ainda existia começou a queimar em meu peito. Não era apenas sobre aquela noite, aquele jantar. Era sobre anos de pequenas desconsiderações, de ser colocada em segundo plano, de ter minha generosidade e meu amor maternal explorados e depois descartados quando não eram mais convenientes. Peguei meu celular da bolsa e comecei a digitar uma mensagem. Meus dedos nunca foram tão rápidos e precisos. Estava na hora de mostrar para Rafael que sua mãe não era apenas uma senhora idosa que podia ser enganada e ridicularizada. Estava na hora de lembrar a ele que a casa onde morava, os carros que dirigia, o dinheiro que administrava com tanta prepotência, nada disso seria dele se não fosse por mim e por seu pai. Enviei a mensagem e esperei a confirmação de recebimento. Quando ela chegou, senti uma estranha calma me envolver. Ajeitei meu vestido, retoquei o batom, respirei fundo e saí do banheiro. Não como uma vítima, mas como alguém prestes a virar o jogo. Enquanto caminhava em direção à mesa deles, cada passo que eu dava parecia ecoar dentro do meu peito. As memórias de toda uma vida dedicada à família passavam como um filme diante dos meus olhos. Lembrei-me de quando Rafael nasceu, tão pequeno e frágil, como chorei de alegria ao segurá-lo pela primeira vez. Lembrei-me das noites em claro quando ele tinha febre, dos primeiros passos, da primeira palavra, das formaturas que celebramos juntos. Como chegamos a este ponto? Quando me aproximei da mesa, o sorriso nos rostos deles congelou gradualmente. Rafael desviou o olhar, incapaz de sustentar o meu. Patrícia ajeitou-se desconfortavelmente na cadeira, enquanto Odete, minha querida consuegra, mantinha aquele ar de superioridade que sempre me incomodou. Que surpresa encontrar vocês aqui, falei, mantendo a voz firme apesar do tremor que sentia por dentro. Especialmente você, filho, que me disse há pouco que já tinha jantado e estaria trabalhando até tarde. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os outros clientes do restaurante continuavam suas conversas animadas, alheios ao drama que se desenrolava em nossa mesa. Rafael finalmente pigarreou, ajustando a gravata cara que eu havia lhe dado no último Natal. Mãe, isso foi um imprevisto. A Patrícia e Dona Odete me ligaram depois e... Bem, achei que seria rude recusar. Mas não foi rude recusar o convite da sua mãe? Da mulher que passou 16 horas em trabalho de parto para te trazer ao mundo? Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia, fazendo com que algumas cabeças se virassem em nossa direção. Foi Odete quem respondeu, com aquele tom condescendente que me dava arrepios. Ivone, querida, não faça uma cena. Rafael é um homem adulto agora, com uma esposa e responsabilidades. Ele não pode estar sempre disponível quando você estala os dedos. Respirei fundo, sentindo o sangue ferver nas veias. Em outros tempos eu teria engolido aquelas palavras, pedido desculpas e me retirado. Mas não naquela noite. Naquela noite, algo dentro de mim havia se quebrado.
ou talvez, finalmente se libertado. Engraçado você falar em responsabilidades, Odete. Falando nisso, vocês estão comemorando algo especial hoje? Perguntei, puxando uma cadeira e me sentando sem ser convidada. Os três trocaram olhares nervosos. Foi Patrícia quem respondeu, ajeitando os cabelos loiros perfeitamente tingidos. Na verdade, estamos sim. Acabamos de fechar a compra daquele terreno no litoral. Vamos construir nossa casa de praia. Aquelas palavras foram como um tapa. O terreno no litoral. Aquele pedaço de terra em Guarujá que Antônio e eu sonhávamos em construir nossa casa para a aposentadoria. O sonho que nunca realizamos porque o dinheiro foi usado para pagar a faculdade de medicina de Rafael, que ele abandonou no 3º ano para seguir carreira nos negócios imobiliários. O terreno no Guarujá? Vocês compraram usando o dinheiro da venda das ações da empresa do seu pai? Perguntei diretamente a Rafael, que parecia cada vez mais desconfortável. Mãe, são investimentos. Você nunca entendeu muito de negócios, mas estou fazendo o patrimônio crescer. Crescer para quem, Rafael? Para você e sua nova família, enquanto eu vivo naquele apartamento de 2 quartos, contando tostões para não precisar pedir dinheiro a você? A expressão dele mudou. Uma mistura de irritação e vergonha. Você nunca precisou de nada. Sempre cuidei de tudo. Cuidou de tudo? Dei uma risada amarga. Deixe-me contar algo a vocês. Há 3 meses precisei fazer uma cirurgia de catarata. Liguei para você 5 vezes naquela semana, Rafael. 5 vezes. Em todas elas, você estava ocupado demais. Sabe quem me levou ao hospital? Quem ficou ao meu lado durante a recuperação? Seu antenor, o dono da livraria do bairro. Um homem que conheci há menos de 1 ano mostrou mais consideração do que meu próprio filho. Patrícia revirou os olhos. Sempre dramatizando, Dona Ivone. Rafael trabalha duro para manter nosso padrão de vida. Nosso? Repeti, sentindo uma calma estranha me dominar. Interessante você usar esse pronome, Patrícia. Porque até onde sei, quem mantém o padrão de vida de vocês é o dinheiro que Antônio deixou. Dinheiro que, por sinal, está em contas que estão no meu nome. O garçom Joaquim se aproximou nesse momento, visivelmente constrangido por interromper a tensa conversa. Desejam mais alguma coisa? Sim, respondi com um sorriso. Traga-me um espumante, por favor. O melhor que tiverem. Estou prestes a celebrar uma descoberta. Quando Joaquim se afastou, voltei minha atenção para os 3, que me olhavam com expressões que variavam entre o choque e o desprezo. Foi quando comecei a perceber que a situação era ainda pior do que eu imaginava. Não era apenas sobre aquele jantar, aquela mentira específica. Era um padrão que vinha se estabelecendo há anos, desde que Antônio falecera. Lembrei-me de como Rafael gradualmente assumiu o controle de tudo. As contas, os investimentos, as propriedades. No começo, fiquei grata. Afinal, nunca fui boa com números e finanças. Durante toda a minha vida, dedicara-me à enfermagem, a cuidar de pessoas, não de papéis. Além disso, estava devastada pela perda do meu companheiro de 4 décadas. Rafael parecia estar apenas tentando ajudar, me poupar de preocupações. Mas aos poucos, notei mudanças sutis. As visitas semanais se tornaram mensais. As ligações diárias se tornaram raras. Quando eu perguntava sobre os investimentos, recebia respostas vagas, recheadas de termos técnicos que eu não compreendia. Não se preocupe, mãe. Está tudo sob controle. E eu, tola que fui, acreditei, porque era meu filho, meu único filho, o menino que eu amamentei, cujos joelhos esfolados eu curei, cujas lágrimas eu sequei. Como poderia desconfiar dele? Foi Mariana, minha amiga cabeleireira, quem primeiro acendeu a luz de alerta. Ivone, não acha estranho que seu filho more numa mansão no Morumbi enquanto você vive num apartamento pequeno? O dinheiro não era do seu marido? Aquela pergunta me perseguiu por dias. Comecei a prestar mais atenção, a fazer perguntas mais específicas. Rafael ficava irritado, defensivo. Você não confia em mim, mãe? Depois de tudo que faço por você? A gota d'água veio quando descobri, por acaso, que ele havia vendido o sítio em Atibaia, o lugar onde Antônio e eu passávamos todos os finais de semana, onde plantávamos nossas próprias verduras e colhíamos as frutas diretamente do pé.
o lugar onde planejávamos passar nossa velhice juntos. Quando questionei Rafael, ele disse que o sítio estava dando prejuízo, que era um investimento ruim. Mas eu sabia a verdade. Ele queria o dinheiro para seus próprios projetos, seus próprios sonhos, sonhos que não me incluíam. Foi então que procurei o Dr. Gustavo Macedo, um advogado recomendado por Mariana. Para minha surpresa e alívio, descobri que apesar de Rafael administrar tudo, legalmente o patrimônio ainda estava em meu nome. Antônio havia sido cuidadoso ao estruturar seu testamento, colocando cláusulas de proteção. Seu marido deve ter previsto alguma possibilidade de problemas futuros, explicou o Dr. Gustavo. Com a orientação dele, comecei a reunir documentos, a entender melhor minha situação financeira real, a preparar um plano de ação caso as coisas piorassem. Nunca imaginei que precisaria usá-lo tão cedo, ou de forma tão dramática. Voltando àquela noite no restaurante, enquanto os três me encaravam em silêncio, meu celular vibrou. Era uma mensagem do Dr. Gustavo. Procedimento iniciado conforme suas instruções. Bloqueios efetivos em 15 minutos. Sorri para mim mesma. Joaquim voltou com a taça de espumante, colocando-a delicadamente à minha frente. Ergui a taça em um brinde silencioso. Mãe, o que você está aprontando? A voz de Rafael estava tensa, desconfiada. Apenas celebrando a verdade, filho. Sabe? Por muito tempo me convenci de que sua distância era apenas uma fase, que você estava ocupado construindo sua carreira, sua família. Me convenci de que era normal um filho se afastar da mãe idosa, principalmente quando tem uma esposa que claramente me despreza. Patrícia abriu a boca para protestar, mas levantei a mão, silenciando-a. Não, querida, deixe-me terminar. Por muito tempo engoli minhas lágrimas, minha solidão, minha dor. Fingi não perceber os olhares de desprezo, as desculpas esfarrapadas, as mentiras cada vez mais frequentes. Mas sabe o que acontece quando engolimos nossas emoções por muito tempo? Elas acabam voltando, com força redobrada. Tomei um gole do espumante, sentindo o líquido gelado descer pela garganta, trazendo uma sensação reconfortante de coragem. Há 3 meses, comecei a investigar o que realmente estava acontecendo com o dinheiro do seu pai. Descobri coisas interessantes, Rafael, como o fato de você ter desviado quase 2 milhões de reais para contas pessoais. Como o fato de estar vendendo propriedades da família sem meu conhecimento real, usando procurações que assinei confiando em você. O rosto dele empalideceu. Odete agarrou a bolsa de grife com força, como se preparando para fugir. Mãe, isso não é verdade. Eu posso explicar cada transação, cada... Foi interrompido pelo som do próprio celular. Depois o de Patrícia também tocou. E o de Odete. Os 3 pegaram os aparelhos simultaneamente, seus rostos refletindo um pânico crescente enquanto liam as mensagens. O que você fez? Rafael quase gritou, atraindo olhares curiosos das mesas próximas. Apenas retomei o controle do que é meu por direito. Respondi calmamente. Neste momento, todas as contas bancárias estão bloqueadas. Os cartões de crédito cancelados, as procurações revogadas. O carro que você dirigiu até aqui já não está mais no seu nome. A mansão no Morumbi? Vocês têm 48 horas para desocupá-la. Patrícia deixou escapar um som estrangulado, algo entre um soluço e um grito. Você não pode fazer isso. Na verdade, posso sim. Tudo está no meu nome, lembra? Seu marido e você viveram à custa do meu dinheiro, zombando de mim pelas costas, me tratando como uma velha tola e inconveniente. Odete levantou-se bruscamente. Isso é um absurdo. Rafael, faça alguma coisa. Mas Rafael parecia petrificado. Seu rosto uma máscara de horror enquanto mais notificações chegavam ao seu celular. Eu podia imaginar o que eram. Avisos do banco, da administradora dos imóveis, talvez até do seu contador alertando sobre as mudanças drásticas que estavam ocorrendo. Vocês não percebem, não é? Continuei, sentindo uma força renovada. Não percebem o quanto me machucaram. Não apenas hoje, não apenas com esta mentira específica, mas com cada jantar de família que cancelaram no último minuto, com cada aniversário que esqueceram, com cada vez que precisei de ajuda e vocês estavam ocupados demais. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Rafael, algo que não via desde que ele era adolescente. Mãe,
Por favor, vamos conversar sobre isso. Posso explicar tudo. Agora você quer conversar? Agora que o dinheiro acabou, que seu castelo de cartas desmoronou? Não, Rafael. Passamos da fase de conversas. Cláudia, a gerente do restaurante, aproximou-se discretamente. Está tudo bem por aqui? Perfeitamente bem, respondi com um sorriso. Na verdade, gostaria de pagar a conta desta mesa. Não, protestou Rafael. Eu pago nossa conta. Cláudia olhou para ele, depois para mim, claramente percebendo a tensão. Senhor, seu cartão foi recusado quando tentou pagar a entrada. Talvez haja algum problema com o banco? O rosto de Rafael ficou ainda mais pálido, se é que isso era possível. Patrícia começou a chorar abertamente agora, enquanto Odete parecia prestes a ter um ataque. Como eu disse, falei, entregando meu cartão a Cláudia. Eu pagarei a conta. Considere meu último presente para vocês. Quando Cláudia se afastou, inclinei-me para a frente, olhando diretamente nos olhos do meu filho. Sabe o que mais me dói, Rafael? Não é o dinheiro. Nunca foi o dinheiro. É saber que meu único filho, o menino que criei com tanto amor, se tornou um homem capaz de mentir, enganar e humilhar a própria mãe. Foi ela! Ele apontou para Patrícia, que ofegou em choque. Ela sempre achou que você interferia demais, que precisávamos nos afastar. Não ouse colocar a culpa em mim. Patrícia sibilou. Você sempre reclamou que sua mãe era controladora, que precisávamos do nosso espaço. E assim começou uma discussão amarga entre eles, jogando a culpa um no outro, revelando verdades dolorosas que, em outro momento, teriam partido meu coração. Mas naquela noite, estranhamente, senti apenas uma paz profunda, como se finalmente pudesse ver a situação com clareza, sem o véu do amor incondicional que sempre me cegou. Levantei-me calmamente, deixando-os em sua briga cada vez mais acalorada. Peguei minha bolsa e me dirigi à saída, onde seu antenor me esperava, conforme havíamos combinado mais cedo. Ele sorriu ao me ver, seus olhos gentis, cheios de preocupação. Como foi, Ivone? Você está bem? Olhei para trás uma última vez, para a mesa onde meu filho e sua família continuavam discutindo, alheios à minha partida. Uma estranha sensação de leveza tomou conta de mim. Sabe, Antenor, acho que pela primeira vez em muitos anos, estou realmente bem. Ele ofereceu seu braço, que aceitei com um sorriso. Enquanto caminhávamos para fora do restaurante, para a noite quente de São Paulo, percebi que aquele jantar não marcava o fim de algo, mas o início. O início da minha libertação, da minha capacidade de finalmente colocar-me em primeiro lugar, de exigir o respeito que sempre mereci. O que aconteceria a seguir ainda era incerto. Rafael provavelmente tentaria contestar minhas ações, talvez até me procurasse arrependido quando a poeira baixasse. Mas uma coisa eu sabia com certeza. Aquela Ivone que aceitava tudo, que se diminuía para não incomodar, que engolia humilhações com um sorriso, aquela Ivone havia ficado para trás, no restaurante Sabor em Arte. Naquela noite, enquanto o táxi nos levava pelas ruas iluminadas da cidade, contei a Antenor tudo o que havia acontecido. Cada detalhe, cada emoção, cada revelação. Ele ouviu em silêncio, apertando minha mão ocasionalmente em sinal de apoio. O que vai fazer agora? Ele perguntou quando terminei meu relato. Olhei pela janela, vendo os prédios passarem rapidamente, luzes que pareciam estrelas terrenas. Uma ideia começou a se formar em minha mente. Uma ideia sobre como usar meu patrimônio recuperado para algo significativo, algo que pudesse ajudar outras mulheres em situações similares. Agora, respondi com um sorriso determinado. Vou mostrar ao meu filho e ao mundo que a vida de uma mulher de 67 anos não termina quando é traída. Na verdade, é quando ela realmente começa. Na manhã seguinte àquela noite que mudou tudo, acordei com uma sensação estranha. O sol entrava pelas frestas da cortina do meu quarto, formando desenhos dourados no chão de madeira. Por alguns segundos, antes da realidade me atingir completamente, senti aquela paz que só vem com o amanhecer. Então, como um filme que volta a rodar, as imagens do jantar, as expressões de choque, a sensação de finalmente recuperar as rédeas da minha vida, tudo voltou.
Sentei-me na cama, olhando para o retrato de Antônio na mesa de cabeceira. Você viu isso, meu velho? Murmurei para a fotografia. Você sempre disse que um dia eu explodiria. Podia quase ouvir sua risada calorosa, aquela que fazia seus olhos desaparecerem em meio às rugas de expressão. Antônio sempre dizia que eu guardava coisas demais, que eu deveria me impor mais. Ivone, você é forte como um carvalho, mas se curva como um bambu ao vento, ele costumava dizer. O telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. Olhei para o visor. Era Mariana, minha amiga cabeleireira. Atendi com uma voz ainda rouca de sono. Ivone, pelo amor de Deus, o que aconteceu? A cidade inteira está comentando. Sentei-me ereta, subitamente alerta. Como assim, Mari? Do que você está falando? Do escândalo no Sabor em Arte. Joaquim, o garçom, é primo do meu cunhado. Ele contou que você deixou seu filho, a nora e a sogra dela em completo desespero. Disse que você bloqueou tudo, cartões, contas, até o carro eles não puderam usar para ir embora. Suspirei profundamente. Não esperava que a notícia se espalhasse tão rápido. Mas São Paulo, apesar de seu tamanho, às vezes parecia uma cidade pequena quando se tratava de fofocas. É verdade, admiti, sentindo uma estranha mistura de orgulho e apreensão. Depois de anos aguentando desrespeito e manipulação, finalmente tomei uma atitude. Ai, amiga, estou chocada, mas também meio orgulhosa? Sabe que sempre achei que aquela nora era uma víbora. E Rafael? Bem, ele mudou tanto desde que casou. Mas me conta direito, o que você vai fazer agora? A pergunta pairou no ar por alguns segundos. O que eu faria agora? Até aquele momento, meu plano tinha sido apenas recuperar o controle do meu patrimônio, dar uma lição no meu filho e sua família. Mas e depois? Não tinha pensado muito além disso. Não sei exatamente, Mari. Acho que primeiro preciso organizar tudo com o Dr. Gustavo, entender exatamente o que tenho, o que foi perdido, o que posso recuperar. Quer que eu passe aí mais tarde? Podemos conversar melhor. Trouxe aquela tintura que você gosta. Podemos fazer seu cabelo enquanto colocamos o papo em dia. Sorri, grata por ter amigos verdadeiros em meio a tanta falsidade. Seria ótimo, Mari. Venha para o almoço. Faço aquela lasanha que você adora. Depois de desligar, fiquei sentada na cama por alguns minutos, pensativa. O telefone tocou novamente. Era Rafael. Ignorei. Tocou mais uma vez. E outra. E outra. Na quinta tentativa, decidi atender. Alô? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Mãe, a voz dele estava embargada, como se tivesse chorado a noite toda. Precisamos conversar. Você não pode fazer isso conosco. Não temos para onde ir. Uma pontada de culpa me atingiu. Aquele instinto maternal que nunca desaparece completamente. Não importa o quão magoada você esteja. Mas então me lembrei das risadas, do desprezo, de anos sendo tratada como um inconveniente. Vocês têm o apartamento de Odete no Tatuapé. Respondi secamente. Aquele que ela mantém escondido para alugar por temporada. Ou talvez você possa pedir ajuda para algum dos amigos ricaços com quem tanto gosta de jogar golfe aos domingos, enquanto me diz que está muito ocupado para visitar. Como você sabe do apartamento dela? Ele parecia genuinamente surpreso. Há muitas coisas que sei, Rafael. Coisas que vocês acham que esconderam bem de mim. A velha tola não é tão tola assim. Houve um silêncio do outro lado da linha. Então, sua voz mudou. Não era mais súplica, mas raiva. Você vai se arrepender disso, mãe. Não pode simplesmente nos deixar na rua. Tenho direitos sobre esse patrimônio. Não, você não tem. Tudo está no meu nome, exatamente como seu pai deixou. Você apenas administrava, com minha permissão. Permissão que acaba de ser revogada. Vou contestar isso juridicamente. Tenho procurações, documentos, procurações revogadas ontem à noite. Interrompi calmamente. E quanto aos documentos? Bem, muitos deles têm assinaturas que um bom perito facilmente identificará como falsificadas. Quer mesmo levar isso para a justiça, Rafael? Tem certeza que quer que tudo venha à tona? Os desvios, as vendas não autorizadas, as contas secretas? Outro silêncio. Mais longo desta vez. Quando ele finalmente falou, sua voz estava derrotada. O que você quer, mãe? Quero tempo. Tempo para decidir o que fazer com você,
com o patrimônio, com tudo. Por enquanto, você e Patrícia podem ficar no apartamento que era da minha mãe, em Pinheiros. É pequeno, mas tem o necessário. As chaves estão com o Dr. Gustavo. Vocês terão uma mesada, modesta, mas suficiente para não passarem necessidade enquanto reorganizam suas vidas. Uma mesada? Como se fôssemos crianças. Exatamente como vocês me trataram. Como uma criança que não entende de dinheiro, que precisa ser protegida de suas próprias decisões. Agora, se me dá licença, tenho compromissos. Desliguei antes que ele pudesse responder. Minhas mãos tremiam, mas não de medo. Era uma mistura de adrenalina e uma estranha sensação de libertação. Por anos, vivi sob a sombra do meu filho, permitindo que ele tomasse decisões por mim, que me diminuísse, que me tratasse como um fardo. Aquele telefonema marcava o fim dessa dinâmica. Levantei-me e fui até o banheiro. Olhei meu reflexo no espelho enquanto escovava os dentes. A mulher que me olhava de volta parecia diferente. Os mesmos cabelos grisalhos, as mesmas rugas que marcavam o tempo em meu rosto, mas havia algo novo em meus olhos. Uma chama que eu não via há muito tempo. Depois de um banho revigorante, vesti-me com cuidado. Escolhi um vestido que há anos estava guardado no fundo do armário. Azul turquesa, com um corte elegante que valorizava minha silhueta. Antônio sempre adorava me ver com aquela cor. Combina com seus olhos, dizia ele. Completei com um colar de pérolas que ganhei no nosso aniversário de 40 anos de casados, poucos meses antes dele partir. Enquanto tomava meu café da manhã na varanda, aproveitando o sol da manhã, meu celular tocou novamente. Era o Dr. Gustavo. Dona Ivone, bom dia. Espero não estar ligando muito cedo. De forma alguma, doutor. Na minha idade, acordamos com os passarinhos. Ele riu brevemente. Bem, tenho novidades. Conseguimos bloquear todas as contas e cartões conforme planejado. A revogação das procurações já foi registrada. Quanto aos imóveis, já notificamos a administradora sobre a mudança de titularidade e controle. E quanto às vendas que Rafael fez sem minha autorização real, o sítio em Atibaia, os terrenos no interior, estamos investigando. Alguns poderemos recuperar, provando que houve fraude nas transferências. Outros, infelizmente, serão mais difíceis, especialmente se os compradores estiverem de boa fé. Mas conseguiremos compensação financeira, com certeza. Assenti, mesmo sabendo que ele não podia me ver. E o apartamento em Pinheiros? Rafael já entrou em contato? Sim, ele e a esposa vieram logo cedo. Pareciam... bem, não estavam em seu melhor momento. Mas as chaves foram entregues e expliquei as condições conforme combinamos. Obrigada, doutor. E quanto à outra questão que conversamos? Houve uma pausa do outro lado da linha. Ah, sim, sobre a fundação. Já iniciei os trâmites. É um processo um pouco demorado, mas perfeitamente viável. Podemos nos encontrar ainda esta semana para discutir os detalhes, se a senhora preferir. Seria ótimo. Que tal quinta-feira no seu escritório? Depois de acertarmos os detalhes e desligar, fiquei sentada, contemplando a cidade que se estendia abaixo do meu apartamento. São Paulo, sempre agitada, sempre em movimento. Por tanto tempo, senti-me perdida nesse turbilhão, especialmente depois que Antônio se foi. Mas agora, uma nova ideia começava a tomar forma em minha mente. A Fundação. Um projeto que surgiu durante minhas conversas com o Dr. Gustavo, enquanto planejávamos como recuperar meu patrimônio. A princípio, era apenas uma forma de reorganizar os bens, talvez obter alguns benefícios fiscais. Mas aos poucos, transformou-se em algo maior, mais significativo. Uma organização para ajudar mulheres idosas vítimas de abuso financeiro e emocional por parte de familiares. Um lugar onde elas pudessem encontrar apoio legal, psicológico e financeiro para se libertarem de situações como a que eu vivi, porque eu sabia que não era a única. Havia milhares de Ivones por aí, mulheres que dedicaram suas vidas às famílias apenas para serem descartadas quando se tornaram inconvenientes. O telefone tocou novamente, interrompendo meus pensamentos. Era seu Antenor. Ivone? Espero não estar incomodando tão cedo. Sorri ao ouvir sua voz gentil. Antenor havia entrado em minha vida de forma tão inesperada. Um dia,
Entrei em sua pequena livraria procurando um livro de crochê para passar o tempo. Acabamos conversando por horas sobre literatura, música, a vida. Ele, como eu, era viúvo. Entendia a solidão, o vazio que fica quando se perde um companheiro de décadas. De forma alguma, Antenor. Na verdade, estava pensando em ligar para você. Queria agradecer por ontem à noite. Não há o que agradecer. Fiquei preocupado. Como está se sentindo hoje? Refleti por um momento antes de responder. Estranhamente bem, como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. Um pouco culpada também, confesso. Afinal, é meu filho. A culpa não é sua, Ivone. Você deu a ele todas as oportunidades de agir corretamente. Ele fez suas escolhas. Assenti silenciosamente. Sim, você tem razão. E agora, preciso fazer as minhas. Algum plano para hoje? Pensei que talvez pudéssemos almoçar juntos. Tem um restaurante italiano novo perto da livraria que dizem ser excelente. Sorri, sentindo um calor agradável no peito. Adoraria, mas já combinei com Mariana de almoçarmos aqui. Ela quer saber todos os detalhes do grande escândalo, como está chamando. Mas estou livre para um café da tarde se o convite se estender. Certamente se estende. Passo para te pegar às 4? Depois de desligar, terminei meu café e decidi que precisava sair, caminhar um pouco, organizar meus pensamentos. Peguei minha bolsa e desci para a Praça das Araucárias, meu refúgio diário desde que me mudei para o bairro da Saúde. O ar estava fresco, típico de uma manhã de outono em São Paulo. Sentei-me em meu banco habitual, observando as crianças que brincavam sob a supervisão atenta de babás e avós. Uma senhora de cabelos brancos, talvez até mais velha que eu, tentava ensinar sua netinha a andar de bicicleta. A cena me trouxe uma pontada de tristeza. Jamais teria esses momentos com meus netos, se é que Rafael e Patrícia algum dia teriam filhos. Foi então que notei uma mulher sentada sozinha em outro banco, o olhar perdido. Algo em sua expressão me chamou a atenção. Havia dor ali, solidão. Reconheci porque era o mesmo olhar que via no espelho por tantos anos. Sem pensar muito, levantei-me e caminhei até ela. Bom dia. Importa-se se eu me sentar? Ela ergueu os olhos, surpresa. Não, claro que não. Sentei-me e ficamos em silêncio por alguns minutos, apenas observando a praça, a vida acontecendo ao nosso redor. Meu nome é Ivone, disse finalmente. Helena, ela respondeu com um pequeno sorriso. Venho aqui todos os dias. Nunca a vi antes. Helena suspirou. Não costumo sair muito, mas hoje precisava de ar, sabe? Às vezes parece que as paredes de casa vão me sufocar. Assenti, compreendendo perfeitamente o sentimento. Problemas? Ela hesitou, obviamente não acostumada a se abrir para estranhos. Mas havia algo no momento, na quietude da manhã, no fato de sermos duas mulheres de cabelos grisalhos sentadas em uma praça, que criou uma conexão imediata. Meu filho, ela finalmente disse. Ele quer que eu venda minha casa e me mude para um lugar menor, mais adequado para uma senhora da sua idade. O que ele realmente quer é o dinheiro da venda. A casa é grande, no Brooklyn. Vale muito hoje em dia. Algo se acendeu dentro de mim. Era como ouvir minha própria história, contada por outra voz. E o que você quer, Helena? Ela pareceu surpresa com a pergunta, como se ninguém tivesse se importado com sua opinião há muito tempo. Eu quero ficar na minha casa. Criei meus filhos lá. Meu marido e eu construímos cada canto com tanto amor. Não quero passar meus últimos anos em um apartamento minúsculo, longe de tudo que conheço. Naquele momento, como um raio de clareza, soube exatamente o que precisava fazer. A fundação não seria apenas uma ideia, um projeto distante. Seria real, tangível, necessária, porque havia muitas Helenas por aí, muitas Ivones, mulheres cujas vozes foram silenciadas, cujos desejos foram ignorados, cujo patrimônio, construído com tanto esforço, estava sendo disputado como se elas já não estivessem mais ali. Helena, disse pegando um cartão da minha bolsa e escrevendo meu número de telefone atrás. Gostaria de tomar um café comigo qualquer dia desses? Tenho uma história para te contar. E talvez, juntas, possamos escrever um novo capítulo. Ela pegou o cartão, confusa, mas intrigada.
Sim, gostaria. Levantei-me, sentindo uma determinação renovada. Excelente. Agora preciso ir. Tenho um almoço com uma amiga e depois... Bem, depois tenho uma vida inteira para reorganizar. Caminhando de volta para casa, com passos mais leves do que há muitos anos, percebi que o que aconteceu no restaurante Sabor em Arte não foi o fim de uma história, mas o início de muitas outras. O momento em que decidi não apenas recuperar meu patrimônio, mas usá-lo para fazer a diferença. O momento em que percebi que minha voz, minha experiência, minha dor, poderiam se transformar em força para outras mulheres. E pela primeira vez desde que Antônio partiu, senti que tinha um propósito novamente. Não era mais apenas a viúva de alguém, a mãe de alguém. Era Ivone Medeiros, uma mulher de 67 anos que estava apenas começando sua jornada mais importante. Mariana chegou pontualmente para o almoço, trazendo consigo não apenas a tintura que havia prometido, mas também um bolo de cenoura com cobertura de chocolate que sabia ser meu favorito. Assim que abri a porta, ela me abraçou com força, como se tentasse transmitir através daquele gesto todo o apoio que as palavras não conseguiriam expressar. "Você está incrível!", exclamou ao me examinar. "Esse vestido turquesa, faz quanto tempo que não o vejo? E tem algo diferente no seu olhar, Ivone. Uma energia nova." Sorri, conduzindo-a para dentro do apartamento. É o que acontece quando finalmente nos libertamos de correntes que nem sabíamos que estávamos carregando. A mesa já estava posta na varanda, aproveitando a vista privilegiada que meu apartamento tinha da cidade. Apesar de pequeno, o imóvel no bairro da Saúde era bem localizado, no 10º andar de um prédio antigo, mas bem conservado. Dali podíamos ver o verde do Parque do Ibirapuera ao longe, contrastando com o cinza dos prédios. "Então", começou Mariana enquanto eu servia a lasanha que havia preparado, "quero saber de tudo, nos mínimos detalhes. Como você planejou isso? Por quanto tempo? E como teve coragem?" Servi-nos uma taça de vinho branco, algo que raramente fazia durante o dia, mas a ocasião parecia merecer uma pequena celebração. "A coragem veio da dor, Mari, da humilhação repetida, das pequenas traições diárias, da sensação de invisibilidade que foi crescendo. Você sabe como é. Somos ensinadas a nos anular, a colocar os outros em primeiro lugar, especialmente os filhos. Por anos, achei que isso era amor, sacrifício necessário. Mas existe uma linha tênue entre amor e submissão, entre generosidade e exploração. Rafael cruzou essa linha há muito tempo. Eu apenas demorei para perceber." Mariana assentiu, seus olhos atentos fixos em mim enquanto eu falava. Como cabeleireira há mais de 30 anos, ela brincava que era metade profissional de beleza, metade terapeuta. "As mulheres me contam coisas que nem para seus padres confessam", costumava dizer. "E quanto ao bloqueio das contas? Como conseguiu fazer tudo tão rápido?" Tomei um gole de vinho antes de responder. "Começou há cerca de 3 meses, depois daquela cirurgia de catarata que fiz. Rafael não apareceu nem para me buscar no hospital. Foi quando percebi que algo estava profundamente errado. Então procurei o Dr. Gustavo Macedo, um advogado especializado em direito familiar. Ele me ajudou a entender minha situação legal, a verificar que o patrimônio continuava em meu nome apesar de Rafael administrar tudo." "E ele nunca desconfiou? Seu filho?" Balancei a cabeça. Rafael estava tão confiante em seu controle, tão certo de que eu era apenas uma velha tola e inofensiva, que nem cogitou a possibilidade de eu estar agindo pelas suas costas. Enquanto isso, doutor, Gustavo e eu preparamos tudo. A revogação das procurações, o bloqueio das contas, a retomada do controle dos imóveis. Tudo pronto para ser acionado com um único telefonema. E esse telefonema aconteceu ontem à noite do banheiro do restaurante. Não era uma pergunta, mas uma constatação. Exatamente. Quando os vi rindo de mim, algo dentro de mim simplesmente quebrou. Ou talvez tenha se recomposto, não sei. Mas soube que era o momento. Liguei para doutor Gustavo e disse apenas uma palavra. Agora. Era o sinal que havíamos combinado. Mariana soltou um assobio baixo de admiração. E depois? Como foi confrontá-los? Fechei os olhos por um momento, revivendo a cena.
Quando voltei à mesa deles, Rafael já estava recebendo as primeiras notificações no celular. A expressão de pânico no rosto dele. Confesso que senti uma satisfação que nunca imaginei ser capaz de sentir. Não era sobre vingança, entende? Era sobre justiça. Sobre equilíbrio sendo restaurado. E o que disse a eles? A verdade. Que estavam colhendo o que plantaram. Que anos de desrespeito e manipulação haviam chegado ao fim. Que a casa onde moravam, os carros que dirigiam, os cartões de crédito que usavam para suas extravagâncias, tudo estava agora bloqueado ou em processo de reversão. E eles? Patrícia começou a chorar. Aquele choro falso, sabe? De quem está mais preocupada com as aparências do que com o que realmente sente. Odete, a sogra, ficou lívida. Acho que nunca a vi tão descomposta. E Rafael, meu filho, passou por todas as fases. Choque, negação, raiva e finalmente, quando percebeu que era real, que eu realmente havia tomado o controle, começou a implorar. Mariana pousou a taça de vinho, inclinando-se para frente com interesse. E você cedeu? Balancei a cabeça firmemente. Não, por anos cedi a cada capricho, a cada manipulação. Não mais. Disse a ele que poderiam ficar no apartamento de Pinheiros, que era da minha mãe. Um lugar modesto, mas decente, e que receberiam uma mesada, o suficiente para não passarem necessidades enquanto reorganizam suas vidas. E como ele reagiu a isso? Dei uma risada curta. Como você imagina? Com indignação. Uma mesada? Como se fôssemos crianças. Foi o que ele disse. Irônico, não? Considerando que foi exatamente assim que ele me tratou todos esses anos. Mariana assentiu, seus olhos brilhando com algo que parecia orgulho. Sabe, Ivone, em todos esses anos de amizade, nunca a vi tão viva. É como se uma chama tivesse sido reacesa. É exatamente como me sinto, Mari. Como se tivesse despertado de um longo torpor. Servi-nos mais vinho. Mas o mais surpreendente foi o que aconteceu depois. Depois. Esta manhã fui à Praça das Araucárias, como sempre faço. Lá, conheci uma senhora chamada Helena. Ela está passando por algo similar. O filho pressionando-a a vender a casa para ficar com o dinheiro. Conversamos brevemente, troquei contatos com ela. E ali, sentada naquele banco de praça, tive uma epifania. Mariana me olhou com curiosidade. Que tipo de epifania? Percebi que não sou a única, que existem milhares de mulheres como eu por aí. Viúvas, idosas, com filhos que as veem apenas como fonte de recursos ou como um fardo. E pensei, e se eu pudesse ajudá-las? E se usasse minha experiência, meu recém-recuperado patrimônio para fazer a diferença? Os olhos de Mariana se arregalaram com compreensão. A fundação, aquela ideia que você mencionou algumas semanas atrás? Exatamente. Não seria apenas uma reorganização financeira, como pensei inicialmente. Seria uma organização real, que oferecesse apoio legal, psicológico e até financeiro para mulheres idosas vítimas de abuso por parte de familiares. Um lugar onde elas pudessem encontrar voz, apoio e, principalmente, respeito. Mariana pegou minhas mãos entre as suas, seus olhos brilhando com emoção. Ivone, isso é maravilhoso. Você transformaria sua dor em propósito, sua experiência em auxílio para outras. Assenti, sentindo uma convicção crescer dentro de mim. Já iniciei os trâmites com o Dr. Gustavo. Claro, será um processo longo, burocrático. Mas tenho tempo, tenho recursos e agora tenho determinação. Nosso almoço se estendeu pela tarde, entre risos, planos e algumas lágrimas, nem todas de tristeza. Quando Mariana finalmente se despediu, prometendo voltar no dia seguinte para cuidar do meu cabelo, senti-me estranhamente leve, como se um peso que carreguei por anos tivesse sido finalmente removido. Mal tive tempo de reorganizar a cozinha quando a campainha tocou novamente. Olhei pelo olho mágico e meu coração deu um salto. Era Rafael. Por um momento, considerei não atender. Mas então, respirei fundo e abri a porta. Meu filho estava irreconhecível. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, o cabelo despenteado, a roupa sempre impecável, amarrotada como se tivesse dormido com ela. Mãe, sua voz estava rouca. Podemos conversar? Hesitei por um instante, mas então dei um passo para o lado, permitindo que ele entrasse.
Rafael olhou ao redor, como se redescobrir o apartamento onde cresceu. Seus olhos pararam na foto de Antônio na estante. Você não mudou nada aqui, comentou. Algumas coisas valem a pena preservar, respondi simplesmente. Outras precisam mudar. Ele assentiu lentamente, parecendo compreender o subtexto. O apartamento em Pinheiros é menor do que imaginei. É maior do que muita gente tem, observei. Tem 2 quartos, uma sala ampla, cozinha completa. Era suficiente para minha mãe. Será suficiente para vocês. Rafael desviou o olhar, visivelmente desconfortável. Patrícia não está lidando bem com tudo isso. Ela estava acostumada com certo padrão de vida. Um padrão que não era sustentável nem merecido. Um padrão construído às minhas custas, com o suor do trabalho do seu pai. Ele não respondeu imediatamente. Sentou-se no sofá, parecendo subitamente muito mais velho do que seus 42 anos. Por que agora, mãe? Por que depois de tanto tempo? A pergunta pairou no ar entre nós. Sentei-me na poltrona oposta, mantendo uma distância segura. Porque finalmente entendi que o que você chamava de amor era controle. Que o que você chamava de cuidado era manipulação. Que enquanto eu permitisse, você continuaria me tratando como uma criança senil, incapaz de tomar minhas próprias decisões. Não era assim, ele protestou fracamente. Não! Então me diga, Rafael, por que vendeu o sítio em Atibaia sem me consultar realmente? Aquele lugar que seu pai e eu construímos com tanto amor, onde planejávamos passar nossa velhice? Ele engoliu em seco. Era um investimento ruim, estava dando prejuízo. Mentira, cortei, mantendo a voz calma, mas firme. Vendeu porque queria o dinheiro para comprar aquele barco. Aquele que você raramente usa, mas gosta de mostrar nas redes sociais. E quanto à casa de praia que vocês estavam comemorando ontem? Compraram com o dinheiro da venda das ações que seu pai deixou? Ações que eu nem sabia que haviam sido liquidadas. Rafael baixou a cabeça, incapaz de sustentar meu olhar. Eu ia te contar, ia compensar. Quando? Depois que eu estivesse no túmulo? Depois que tivesse vendido ou gasto tudo que seu pai e eu construímos ao longo de uma vida? Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto do meu filho. Por um momento, vi nele o menino que um dia foi, vulnerável, necessitado do meu amor e proteção. Mas então lembrei-me das risadas no restaurante, do desprezo, dos anos de pequenas crueldades. O que você quer, Rafael? Por que veio aqui? Ele ergueu o rosto, os olhos vermelhos fixos nos meus. Quero outra chance, mãe. Sei que errei, que nos desviamos do caminho, mas somos família. Sangue do seu sangue. Família, repeti lentamente. Você lembrou disso quando me deixou sozinha no hospital após minha cirurgia? Quando esqueceu meu aniversário de 65 anos? Quando ria de mim pelas costas com sua esposa e sogra? Ele não tinha respostas para essas perguntas. Apenas lágrimas silenciosas que continuavam a cair. A mesada que estabeleci é suficiente para vocês viverem com dignidade, embora não com luxo. O apartamento é limpo, bem localizado, mobiliado. Se precisar de trabalho, posso fazer algumas ligações. Ainda tenho contatos do tempo em que seu pai era vivo, mas o controle do patrimônio, Rafael, isso não volta para suas mãos. Não depois do que você fez com ele e comigo. E se eu mudar? Se provar que posso ser o filho que você merece? Olhei para ele por um longo momento. Não havia raiva em mim, apenas uma determinação tranquila. Talvez, com o tempo, possamos reconstruir nossa relação, mas será diferente agora, baseada em respeito mútuo, não em manipulação, em amor verdadeiro, não em interesse. Mas isso dependerá mais de você do que de mim. Rafael assentiu lentamente, parecendo compreender, talvez pela primeira vez, a gravidade de suas ações e a determinação por trás das minhas. Posso te abraçar antes de ir? A pergunta me pegou de surpresa. Por um momento, hesitei. Então, lentamente, levantei-me e abri os braços. Rafael se levantou e me envolveu em um abraço apertado, seu corpo sacudindo com soluços silenciosos. Sinto muito, mãe, murmurou contra meu cabelo. Sinto muito por tudo. Não respondi. Apenas permiti que o abraço durasse mais alguns segundos antes de gentilmente me afastar. Vá para casa, Rafael.
para sua nova casa. Reorganize suas prioridades. Repense suas escolhas. E quando estiver pronto para uma conversa honesta, sem manipulações, estarei aqui. Depois que ele saiu, fiquei parada no meio da sala, um turbilhão de emoções dentro de mim. Parte de mim queria correr atrás dele, dizer que estava tudo bem, que ele poderia voltar para sua mansão, que eu voltaria a me anular para facilitar sua vida. Era o instinto maternal falando, aquele que nunca desaparece completamente. Mas outra parte, a mulher que finalmente havia encontrado sua voz e seu valor, sabia que este era o caminho certo. Doloroso, sim. Difícil, sem dúvida. Mas necessário. O telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. Era Dr. Gustavo. Dona Ivone? Desculpe ligar novamente, mas achei que gostaria de saber. Encontramos um comprador interessado no sítio em Atibaia. Ele está disposto a vendê-lo de volta pelo mesmo valor que pagou. Aparentemente não sabia das circunstâncias da venda e ficou, bem, digamos que constrangido ao descobrir. Senti uma onda de emoção me invadir. O sítio. Nosso refúgio, o lugar onde Antônio e eu passamos tantos finais de semana felizes, onde planejávamos envelhecer juntos. Isso é maravilhoso, doutor. Podemos prosseguir com a negociação? Certamente. Já iniciei os trâmites. Com sorte, em algumas semanas o sítio estará de volta em seu nome. Depois de desligar, caminhei até a varanda, observando o sol que começava a se pôr no horizonte de São Paulo. As luzes da cidade começavam a se acender, criando um tapete de estrelas urbanas. Pensei em Rafael, em seu apartamento modesto em Pinheiros. Pensei em Helena, a senhora que conheci na praça. Pensei na fundação que estava prestes a criar. E pela primeira vez em muitos anos, pensei em mim mesma. Não como mãe, não como viúva, não como uma idosa a ser tolerada, mas como uma mulher com propósito, com voz, com futuro. A campainha tocou novamente. Era Antenor, pontual como sempre, para nosso café da tarde. Quando abri a porta, ele me apresentou um pequeno buquê de margaridas. Simples, despretensioso, genuíno, como ele próprio. Trouxe flores para combinar com seu sorriso. Disse com aquela gentileza que era sua marca registrada. Aceitei o buquê, sentindo um calor agradável se espalhar pelo meu peito. Obrigada, Antenor. Quer entrar? Acabei de fazer um café fresco. Enquanto nos sentávamos na varanda, observando a cidade que lentamente se iluminava sob o céu que escurecia, percebi que a confrontação com Rafael não havia sido apenas sobre dinheiro, propriedades ou controle. Havia sido sobre dignidade, sobre me permitir ser vista, ouvida, respeitada, sobre estabelecer limites claros e consequências para quando esses limites fossem ultrapassados. E embora o caminho à frente ainda fosse incerto, pela primeira vez em muito tempo, sentia-me genuinamente esperançosa, porque finalmente havia encontrado minha voz. E essa voz, descobri, era muito mais forte do que qualquer um, inclusive eu mesma, jamais havia imaginado. 6 meses se passaram desde aquela noite no restaurante Sabor em Arte. O outono havia dado lugar ao inverno, que por sua vez cedeu espaço para a primavera. As árvores da Praça das Araucárias, onde caminhava todas as manhãs, exibiam agora uma explosão de cores, verdes vibrantes, amarelos suaves, alguns toques de vermelho nas flores que começavam a desabrochar. Assim como a natureza, minha vida também havia florescido de maneiras que jamais imaginei possíveis aos 67 anos. Naquela manhã de setembro, acordei com o sol entrando pelas frestas da cortina. Não estava mais no meu apartamento no bairro da Saúde, mas sim no sítio em Atibaia, que havia conseguido recuperar após longas negociações. O canto dos pássaros substituía a sinfonia urbana de buzinas e motores. O ar tinha cheiro de terra úmida e café fresco. Levantei-me lentamente, sentindo o corpo protestar com pequenas dores. Lembranças diárias de que o tempo não para. Vesti um roupão sobre a camisola e caminhei até a varanda de madeira que circundava a casa. Ali, encontrei Antenor já acordado, sentado em uma cadeira de balanço, lendo um livro enquanto tomava seu café. Bom dia, dorminhoca. Ele sorriu, marcando a página e colocando o livro de lado. Que horas são? Perguntei,
aceitando a xícara que ele me oferecia. Quase 9. Você precisava descansar depois do dia agitado de ontem. Assenti, lembrando-me da inauguração oficial da Fundação Novos Caminhos na tarde anterior. Após meses de planejamento, reuniões intermináveis com advogados, contadores e assistentes sociais, finalmente havíamos aberto as portas da organização que se tornara meu novo propósito de vida. A ideia, que surgiu daquele encontro casual com Helena na praça, havia se transformado em algo muito maior do que eu jamais imaginei. Com o auxílio do doutor Gustavo, conversei com especialistas, pesquisei modelos semelhantes em outros países e desenhei uma estrutura que pudesse realmente fazer a diferença na vida de mulheres idosas vítimas de abuso financeiro e emocional por parte de familiares. Havíamos comprado um casarão antigo no bairro da Consolação e o reformamos completamente. O térreo abrigava um espaço de convivência, com biblioteca, sala de estar e uma pequena cafeteria. No primeiro andar, instalamos consultórios para atendimento jurídico e psicológico. No segundo, salas para oficinas e cursos, desde educação financeira até aulas de arte e tecnologia. Tudo pensado para empoderar mulheres que, como eu, haviam sido silenciadas, manipuladas, tratadas como incapazes por aqueles que deveriam amá-las e protegê-las. Você parece pensativa, observou Antenor, interrompendo meus devaneios. Sorri, tomando um gole do café perfeitamente preparado. Nem muito forte, nem muito fraco. Exatamente como eu gostava. Antenor havia aprendido rapidamente minhas preferências, assim como eu aprendi as dele. Era uma das muitas qualidades que me encantavam naquele homem que entrou na minha vida de forma tão inesperada e transformadora. Estou pensando em como a vida dá voltas. Há 6 meses, eu me sentia invisível, impotente, presa em uma teia de manipulação que nem percebia existir. Hoje, olhe para nós. Antenor sorriu, seus olhos brilhando com aquele afeto tranquilo que tanto me confortava. Não era uma paixão adolescente, daquelas que consomem e depois se apagam. Era um sentimento maduro, construído sobre respeito mútuo, companheirismo e uma compreensão profunda das dores e alegrias que só vêm com a experiência de uma vida longa. Falando em olhar para nós, ele começou, ajeitando-se na cadeira de balanço. Tenho pensado muito sobre isso ultimamente. Sobre nós. Senti um frio na barriga, semelhante ao que sentia na adolescência quando um rapaz se aproximava para tirar-me para dançar. Era engraçado como mesmo aos 67 anos, certas emoções permaneciam inalteradas pelo tempo. E o que você tem pensado? Perguntei, tentando manter a voz casual. Antenor respirou fundo, como quem reúne coragem. Tenho pensado que gosto muito de acordar ao seu lado, de compartilhar meus dias com você. Esses finais de semana no sítio têm sido... têm sido os momentos mais felizes que vivo há muitos anos. Assenti, sentindo um calor agradável se espalhar pelo peito. Para mim também, Antenor. E por isso, ele continuou, mexendo no bolso do roupão e retirando uma pequena caixa de veludo azul. Gostaria de saber se você aceitaria fazer desses momentos nossa rotina permanente. Não necessariamente como marido e esposa. Essas formalidades talvez não façam mais sentido para nós nesta altura da vida. Mas como companheiros, parceiros, cúmplices. Abriu a caixinha, revelando não um anel tradicional de noivado, mas 2 alianças simples de prata, com pequenas gravações que não consegui distinguir à distância. As lágrimas vieram antes que pudesse contê-las. Não eram de tristeza, nem mesmo de alegria pura. Era um sentimento mais complexo. Gratidão pelo novo começo, uma ponta de melancolia pelos anos perdidos. E, principalmente, uma sensação profunda de estar exatamente onde deveria estar. Você não precisa responder agora. Ele acrescentou rapidamente, notando minha emoção. É apenas uma ideia, um convite. Podemos continuar como estamos, se preferir. Sequei as lágrimas com as costas da mão, rindo de minha própria emotividade. Antenor Peixoto, aos 71 anos você ainda consegue me fazer chorar como uma adolescente. Ele sorriu, suas próprias emoções evidentes nos olhos marejados. É um dom natural, brincou. Estendi a mão, tocando a caixinha de veludo.
Posso ver mais de perto? Ele assentiu, entregando-me o pequeno objeto. As alianças eram ainda mais bonitas de perto. Prata polida com discretos entalhes que, ao examinar melhor, percebi formarem pequenas ondas contínuas. No interior de cada anel, uma inscrição. Novos Caminhos. O nome da sua fundação? Explicou Antenor. Porque foi isso que encontramos juntos, não foi? Um novo caminho, quando ambos achávamos que já havíamos chegado ao fim da estrada. Não consegui responder com palavras. Apenas me levantei, contornei a pequena mesa que nos separava e o abracei com força. Ele retribuiu o abraço, seu corpo sólido e familiar agora, um porto seguro que surgiu quando eu menos esperava, mas quando mais precisava. Isso é um sim? Ele perguntou depois de alguns momentos, sua voz suave contra meu cabelo. É um sim absoluto, respondi, afastando-me apenas o suficiente para olhar em seus olhos. Mas com uma condição. Ele ergueu as sobrancelhas, intrigado. Qual? Que você venha comigo hoje à tarde. Tenho uma visita importante para fazer, e gostaria que estivesse ao meu lado. Antenor assentiu sem hesitação. Você sabe que iria com você até o fim do mundo. Ivone Medeiros. Após um café da manhã prolongado na varanda, cercados pelo verde exuberante do sítio, nos preparamos para retornar à cidade. A visita que planejava não seria fácil, mas era necessária. Era hora de encerrar ciclos, de transformar feridas em cicatrizes, marcas que lembram a dor, mas que já não sangram mais. 2 horas depois, estacionávamos em frente a um pequeno prédio no bairro de Pinheiros. Respirei fundo várias vezes, sentindo a mão de Antenor sobre a minha, transmitindo força silenciosa. Tem certeza que quer fazer isso? Ele perguntou suavemente. Absoluta, respondi, embora minha voz tremesse ligeiramente. É hora. O porteiro nos reconheceu imediatamente. Eu vinha regularmente há alguns meses, embora nunca tivesse subido até o apartamento. Apenas deixava mantimentos, pequenos presentes, cartas que não sabia se eram lidas. Hoje seria diferente. Subimos de elevador até o 4º andar. Cada segundo parecia uma eternidade. Quando finalmente paramos em frente à porta do apartamento 42, meu coração batia tão forte que temia que Antenor pudesse ouvi-lo. Toquei a campainha. Passos se aproximaram do outro lado, e então a porta se abriu. Rafael estava diferente, mais magro, com uma barba por fazer que nunca permitiria em seus tempos de executivo bem-sucedido. Seus olhos, no entanto, pareciam mais claros, mais presentes. Ao me ver, sua expressão se transformou em uma mistura de surpresa e emoção contida. Mãe, ele disse simplesmente, sua voz quase um sussurro. Olá, filho, respondi, mantendo a compostura apesar do turbilhão de emoções. Podemos entrar? Ele assentiu rapidamente, dando um passo para o lado. Claro, claro. Desculpe a bagunça, não esperava. Bem, visitas. O apartamento estava longe de estar bagunçado. Era modesto comparado à mansão no Morumbi, mas estava impecavelmente limpo e organizado. Notei algumas mudanças desde a última vez que estivera ali, ainda na época da minha mãe. Paredes recém-pintadas, móveis reorganizados, algumas plantas novas nas janelas. Você quer um café? Ofereceu Rafael, visivelmente nervoso. Seria ótimo, respondi. Enquanto ele se dirigia à cozinha, apresentei Antenor formalmente. Os 2 homens se cumprimentaram com uma cordialidade tensa, como 2 animais cautelosos se estudando. Patrícia não está? Perguntei quando Rafael retornou com uma bandeja contendo 3 xícaras de café. Uma sombra passou por seu rosto. Patrícia não mora mais aqui. Saiu há cerca de 3 meses. Voltou para a casa da mãe. Assenti, sem surpresa. Já havia ouvido rumores através de Mariana, cuja rede de informações rivalizava com qualquer serviço de inteligência. Segundo ela, Patrícia não suportou a queda de status, a necessidade de trabalhar pela primeira vez na vida, a vergonha de ter que explicar às amigas por que não dava mais festas em sua mansão. Sinto muito, disse, e parte de mim realmente sentia. Não pela separação em si, que parecia inevitável dadas as circunstâncias, mas pela dor que meu filho certamente experimentou. Rafael deu de ombros.
um gesto que tentava demonstrar indiferença, mas não conseguia esconder completamente a mágoa. Foi melhor assim. Nosso casamento, bem, ele era mais sobre aparências do que sobre amor. Acho que sempre soube disso, só não queria admitir. Tomamos o café em um silêncio carregado de palavras não ditas, emoções reprimidas, perguntas sem respostas. Finalmente, coloquei minha xícara sobre a mesa de centro e olhei diretamente para meu filho. Rafael, vim aqui hoje porque tenho algo importante para lhe dizer. Para lhe oferecer, na verdade. Ele me olhou com uma mistura de esperança e receio. O quê? Uma posição na Fundação Novos Caminhos. Sua expressão passou de surpresa para confusão. A sua fundação? Aquela para mulheres idosas? Assenti. Precisamos de alguém para coordenar a parte financeira. Alguém que entenda de investimentos, de gestão patrimonial. Alguém que possa ajudar nossas assistidas a recuperar o controle de seus bens, a entender seus direitos, a se proteger de manipulações futuras. Ele me encarou, atônito. E você acha que eu, depois de tudo que fiz? Precisamente por causa de tudo que você fez. Respondi calmamente. Quem melhor para identificar esquemas de manipulação financeira do que alguém que já os executou? Quem melhor para ensinar essas mulheres a se protegerem do que alguém que conhece todas as táticas por dentro? Rafael baixou os olhos, visivelmente emocionado. Eu não mereço isso, mãe. Não mereço essa confiança. Talvez não. Concordei. Minha voz suave, mas firme. Mas merecer e precisar são coisas diferentes. Você precisa de um propósito, de uma chance de reparar o mal que causou. E a fundação precisa de alguém com suas habilidades. Ele permaneceu em silêncio por longos momentos, processando minhas palavras. Quando finalmente ergueu o rosto, havia lágrimas em seus olhos, mas também algo que não via há muito tempo. Determinação, clareza. Quando começo? Permiti-me um pequeno sorriso. Segunda-feira, às 9. Dr. Gustavo lhe mostrará tudo. Mas Rafael... Fiz uma pausa, certificando-me de que ele entendesse a seriedade do que viria a seguir. Esta é sua última chance. Um único desvio, uma única mentira, e será o fim. Não apenas do trabalho, mas da nossa relação. Ele assentiu solenemente. Entendo. E prometo, mãe, não vou desapontá-la novamente. Não respondi. Promessas haviam sido feitas antes. Palavras bonitas pronunciadas em momentos de arrependimento. Apenas o tempo mostraria se desta vez seria diferente. Antes de sairmos, entreguei a Rafael um pequeno envelope. O que é isso? Ele perguntou, intrigado. As escrituras do sítio em Atibaia, respondi. Estão agora em um fundo fiduciário, administrado pela fundação. Nem eu, nem você podemos vendê-lo ou transferi-lo. Quando eu partir, passará para o uso de mulheres idosas que precisam de um refúgio, um lugar de paz. Mas enquanto estou aqui, gostaria que visitasse aos finais de semana. O lugar tem muitas memórias boas. Talvez seja a hora de criarmos novas. Rafael segurou o envelope como se fosse algo precioso e frágil. Obrigado, mãe. Por tudo. Pela chance, pelo... Perdão. Não é perdão ainda, filho. Corrigi gentilmente. É uma possibilidade de recomeço. O perdão, como a confiança, precisará ser reconstruído com o tempo. Na saída do prédio, Antenor passou o braço ao redor dos meus ombros, um gesto protetor e afetuoso. Você está bem? Refleti por um momento antes de responder. Estou. Não sei se funcionará, se ele realmente mudou, mas precisava dar essa chance. Não apenas por ele, mas por mim, para poder seguir em frente sem o peso do ressentimento. Enquanto caminhávamos até o carro, observei o céu de São Paulo, surpreendentemente azul naquela tarde de primavera. A cidade continuava caótica como sempre. Buzinas, pressa, o ritmo frenético que nunca diminuía. Mas dentro de mim, havia uma nova serenidade. Pensei na fundação, nas mulheres que já estávamos ajudando. Pensei em Helena, a senhora que conheci na praça, agora uma das voluntárias mais dedicadas. Pensei em Antenor e no novo capítulo que estávamos prestes a iniciar juntos. Pensei em Rafael e na chance de reconstrução que se abria, frágil mas possível. E pensei em mim mesma, não mais a mulher invisível, a viúva que aceitava migalhas de atenção,
A mãe que se anulava para não incomodar. Mas Ivone Medeiros, 67 anos, uma mulher que finalmente havia encontrado sua voz, seu propósito, sua força. Aquela noite no restaurante Sabor em Arte, quando vi meu filho rindo de mim com sua esposa e sogra, poderia ter sido apenas mais um episódio de humilhação silenciosa, mais uma ferida a engolir em nome do amor familiar. Em vez disso, tornou-se o catalisador de uma transformação que jamais imaginei possível. Sabe, disse a Antenor enquanto ele abria a porta do carro para mim. Acho que devemos jantar lá novamente algum dia. Onde? Ele perguntou confuso. No Sabor em Arte. O restaurante onde tudo começou. Gostaria de entrar lá não como uma vítima, mas como uma vencedora, para fechar o ciclo. Antenor sorriu. Aquele sorriso que iluminava seus olhos e aquecia meu coração. Acho uma excelente ideia. Podemos comemorar nosso novo começo. Enquanto o carro deslizava pelas ruas de São Paulo em direção a um futuro que eu mesma havia escolhido, senti uma profunda gratidão por aquela noite de 6 meses atrás. Pela dor que se transformou em força, pela humilhação que se converteu em propósito, pela traição que abriu caminho para novas e verdadeiras conexões. Porque a vida, descobri aos 67 anos, não termina quando somos traídos. Na verdade, às vezes, é exatamente quando ela realmente começa. Minha vida mudou completamente naquela noite no restaurante Sabor em Arte. Quem diria que aos 67 anos, eu descobriria uma força que nem sabia que existia dentro de mim? Sou Ivone Medeiros, e esta história que compartilhei com vocês não é apenas sobre uma traição familiar ou sobre recuperar o controle financeiro. É sobre redescobrir o próprio valor quando o mundo parece determinado a nos fazer esquecer dele. Aquele momento em que vi meu filho Rafael, minha nora Patrícia e minha consuegra Odete rindo de mim no restaurante foi o ponto de ruptura. Como enfermeira aposentada, passei a vida cuidando dos outros. Como mãe, coloquei meu filho sempre em primeiro lugar. Como viúva, tentei manter viva a memória e os valores que meu marido Antônio e eu construímos juntos. E como recompensa, fui tratada como um inconveniente, uma velha tola que podia ser manipulada e descartada. Mas aquela noite mudou tudo. Em vez de abaixar a cabeça e engolir mais uma humilhação, decidi agir. O plano que havia traçado com o doutor Gustavo Macedo foi colocado em prática. E em questão de minutos, o castelo de cartas que meu filho havia construído com meu dinheiro desmoronou. Contas bloqueadas, cartões cancelados, propriedades retomadas. A expressão no rosto deles quando perceberam o que estava acontecendo. Confesso que senti uma satisfação que nunca imaginei que seria capaz de sentir. Não era vingança. Era justiça sendo feita. Era o equilíbrio sendo restaurado. Os meses que se seguiram foram de profunda transformação. Rafael e Patrícia tiveram que se mudar para um apartamento modesto em Pinheiros, vivendo com uma mesada que lhes garantia o básico, mas não os luxos a que estavam acostumados. O casamento deles não resistiu à queda de status. Patrícia voltou para a casa da mãe quando percebeu que a vida de esposa de um homem rico havia terminado. Enquanto isso, eu florescia. Com a ajuda do Dr. Gustavo, recuperei o controle total do meu patrimônio. Consegui recomprar o sítio em Atibaia, aquele lugar especial onde Antônio e eu havíamos passado tantos momentos felizes. E mais importante, fundei a Fundação Novos Caminhos, uma organização dedicada a ajudar mulheres idosas vítimas de abuso financeiro e emocional por parte de familiares. E não estava sozinha nessa jornada. Antenor Peixoto, o gentil dono de livraria que conheci por acaso, tornou-se meu companheiro, meu confidente, meu amor de maturidade. Aos 67 e 71 anos, descobrimos que nunca é tarde para recomeçar, para encontrar um novo caminho quando pensávamos que a estrada havia terminado. Até mesmo meu relacionamento com Rafael teve a chance de um novo começo. Ofereci a ele uma posição na fundação, não por sentimentalismo maternal, mas porque suas habilidades poderiam ser úteis para ajudar outras mulheres a se protegerem do tipo de manipulação que ele mesmo havia praticado. Uma chance de redenção, não garantida, mas possível. O que aprendi nessa jornada? Que respeito não se implora, se impõe, que amor verdadeiro não diminui, eleva,
que nossa voz importa, não importa a idade, e principalmente que nunca é tarde para mudar o rumo da própria história. Hoje, aos 67 anos, sou mais feliz e realizada do que jamais fui. Divido meu tempo entre o apartamento na cidade e o sítio em Atibaia, entre o trabalho na fundação e os momentos preciosos com Antenor. Tenho um propósito que me motiva a levantar todas as manhãs. Tenho uma voz que agora sei como usar. E tenho a satisfação de saber que minha história está ajudando outras mulheres a encontrarem sua própria força. E você, que me acompanhou até aqui, que sentiu comigo a dor da traição e a alegria da libertação, o que vai fazer com a sua própria vida? Que limites precisa estabelecer? Que voz precisa recuperar? Que poder precisa retomar? Já passei por muita coisa na vida, meus queridos. Perdi meu marido depois de 40 anos juntos. Fui traída pelo meu único filho. Fui tratada como um fardo, como alguém sem valor. Mas estou aqui, mais forte, mais sábia, mais determinada a viver plenamente cada dia que me resta. Se você se identificou com minha história, se também já foi desrespeitado, manipulado ou subestimado por aqueles que deveriam amá-lo, saiba que não está sozinho. E mais importante, saiba que pode mudar essa situação, pode redescobrir sua força, sua voz, seu valor. Pode transformar sua dor em propósito, como eu fiz. Não guarde essa mensagem só para você. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que nunca é tarde para recomeçar, para se impor, para florescer. Comente aqui embaixo sua própria história, ou como se sentiu assistindo a minha. Seus comentários são muito importantes para mim. Leio cada um deles, me emociono com cada palavra de apoio. Me fortaleço sabendo que minha experiência está ajudando outras pessoas. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal Vovó Lembrou, o que está esperando? Clique no botão vermelho agora mesmo. Assim você não perde nenhuma das histórias de vida que compartilho aqui. Histórias reais, intensas, transformadoras. Na próxima semana, contarei como reencontrei um amor de juventude depois dos 70 anos. É outra história que vai tocar seu coração, prometo. E se este canal tem sido importante para você, se estas histórias têm te ajudado de alguma forma, considere apoiar nosso trabalho através do Valeu Demais. É uma forma de doação que nos ajuda a cobrir os custos de produção e nos permite trazer mais vídeos diariamente. Cada contribuição, por menor que seja, faz uma enorme diferença. Com seu apoio, podemos continuar compartilhando histórias que inspiram, que emocionam, que transformam vidas. Fazer este vídeo não foi fácil. Reviver esses momentos, expor minhas feridas, compartilhar minha jornada, tudo isso exige coragem e vulnerabilidade. Mas vale a pena quando recebo suas mensagens, quando leio seus comentários, quando sei que minha história está ajudando outras pessoas a encontrarem sua própria força. Lembre-se sempre, a vida não termina quando somos traídos. Às vezes, é exatamente quando ela realmente começa. Aqui é Dona Ivone, do canal Vovó Lembrou, agradecendo sua companhia e esperando reencontrá-lo no próximo vídeo. Um abraço carinhoso no seu coração.